Fala, minha rapaziada, me chamo Gabriel Medeiros, mais conhecido como Medeiros Gold, e eu vim aqui trazer as melhores análises para esse sábado de futebol. Então vambora! E pra gente já começar com o pé direito, eu gosto muito de Everton e Brighton, são dois times que brigam pelo meio da tabela. Aqui é nítido que a gente precisa buscar um mercado de gols, só para vocês entenderem as estatísticas de gol marcado do Brighton é de 1.8 e a de média de gols sofridos dele é de 1.1. Dito isso, ele toma muito gol e faz muito gol, sabe? Então eu acredito muito que dá pra gente buscar um over 1,5 aqui. Algo que dá pra gente estudar muito também é a quantidade e a média de escanteios que é favorável ao Brighton. Se você parar pra ver, eles têm uma média superior a 5. O que me deixa muito feliz e muito favorável nesse mercado é o Everton, que tem a média contra de 5.8. Dito isso, tá muito favorável pra gente buscar over 5,5 escanteios para o Brighton nessa partida, tá? Acredito muito, acho que se mesclar esse over 1,5 de gols mais esses 5,5 escanteios, tá uma dupla perfeita para mesclar com mais alguma coisa. Não é interessante buscar vitória de algum dos times, porque é nítido que são dois times que têm uma irregularidade muito alta. O Brighton dos últimos 5 jogos teve 3 empates. Everton vem com uma sequência muito boa de 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e um empate, mas isso não me deixa favorável a estar buscando uma dupla chance ou a vitória de algum desses times. Para mim, acredito muito nesse over 1,5 e nesse over 5,5 escanteios para o Brighton. Em seguida, a gente já vai para Leeds e Arsenal, tá? Isso aqui é um jogo muito tranquilo pra gente. Não tem como você ficar de fora de um over 1,5 nesse jogo e dupla chance Arsenal. Por que essa dupla chance Arsenal? Eu acredito muito na vitória do Arsenal, mas todas as análises aqui tô passando para vocês para ter a maior assertividade possível. Então, para ser mais seguro, aqui a gente está falando do favorito. O Arsenal é o primeiro colocado da Premier League, jogando contra o 16º. Então é notório que o favoritismo é do Arsenal. Porém, a gente está falando do Arsenal jogando fora de casa. E querendo ou não, o Leeds precisa se livrar dessa zona de rebaixamento. E acredito muito que ele possa vir tentar ir para cima do Arsenal de força máxima, visto que se o Nottingham Forest ganhar o próximo jogo, o Leeds já vai para a zona de rebaixamento. Então, eu acredito muito nesse dupla chance Arsenal e over 1,5. E pro próximo jogo dessa Premier League, estamos falando de Wolverhampton e Bournemouth. Isso aqui, a gente já vai mudar toda a nossa estratégia que a gente usou no jogo anterior e vai buscar under. Por que under, Medeiros? Rapaziada, se vocês pararem para analisar, o Wolverhampton é o último colocado com 8 pontos da Premier League. A média de gol deles é abaixo de 1. É de 0.86. A média de gols do Bournemouth, que está em 13º, é de 1.29. Então não tem como buscar um over em um jogo que os dois times não conseguem fazer gols. Estamos falando de uma possível estreia do Ryan, mas eu acredito que ele vai ficar no banco ainda. Se for entrar, vai entrar no segundo tempo e não vai dar muita coisa nesse jogo. Então eu acredito que para esse jogo aqui, vamos buscar under 3,5. Se você quiser arriscar um pouco, pode botar um under 2,5 aqui. De toda a minha análise aqui, acredito muito que não saia mais de 3,5 gols nessa partida e eu buscaria uma análise no mercado de cartão. Acredito muito que esse jogo vai ter muito cartão, até porque o Wolverhampton precisa fazer de tudo para não ser rebaixado, sabe? Então, tipo assim, se ele quer ter a chance de não ser rebaixado esse ano, ele precisa vir com tudo para cima do Bournemouth, visto que é um time que tá brigando pelo meio da tabela. Então, por ser um jogo muito pegado, um jogo que não sai muito gol, acredito que o mercado de 2,5 cartões ou 3,5 cartões é muito favorável. A média de gol marcado deles nos últimos jogos é de 10% de over 3,5. Então eu acredito muito nesse under. Tudo indica que vai ser um jogo under. Ah, Medeiros, mas teve muito jogo. Eu vou no under 3,5 para ficar na minha segurança. E buscar também os cartões que eu acredito muito que vai sair. Só para vocês terem ideia, a média de cartões a favor do Wolverhampton é de 1.9 e a do Bournemouth é de 2.9. Só aí já temos 5 cartões. E contra, a gente está falando de 2.4 para o Wolverhampton e de 2.1 para o Bournemouth. Dito isso, a linha de 2,5 cartões para esse jogo tá muito boa. Então eu não posso deixar de fora para nossa segurança, beleza? E no jogo de Chelsea e West Ham, estamos falando do 5º colocado, porém com um timaço, com João Pedro no auge, Estevão jogando a bola contra o West Ham, que acabou de perder o Paquetá. Cara, mesmo eu acreditando que o West Ham jogue melhor sem o Paquetá, porque eles consigam fluir mais, a gente tava falando de um time na 18ª colocação, brigando para não ser rebaixado também, e estamos falando de um time recém-campeão do Super Mundial. Para esse jogo aqui, para ser o mais seguro possível, eu vou buscar a dupla chance Chelsea
e over 1,5 gols. Além disso, dá para colocar também 4,5 cantos ou 5,5 cantos para o Chelsea, tá? Dá para buscar esse over 5,5 cantos tranquilamente, visto que o Chelsea dentro de casa, ele é um monstro, ele é muito bom em cantos. A média deles dentro de casa é de 7,3 e a média do West Ham contra é de 7,1, e isso me deixa muito favorável para estar fazendo essa entrada de over 5,5 escanteios para o Chelsea. Aqui, se a gente quiser buscar também, podemos dar uma analisada bem rápida no mercado de cartões, mas nada fora do comum, tá? Geralmente, Premier League não sai muito cartões, sempre sai a média de 1 ou 2, então eu não acredito que seja necessário. Por isso, se tu quiser, você pode botar ambos os times tomando um cartão ali, só para complementar alguma coisa e bater a odd que você deseja, tá? Mas eu acredito que nessa segurança da dupla chance do Chelsea com o over 5,5 escanteios, ali tá na média favorável para tu estar fazendo a tua entrada, correndo o menor risco possível, entendeu? Então vamos embora. E na partida de Liverpool e Newcastle, estamos falando do sexto colocado contra o nono. Liverpool acabou de vir de uma vitória na Champions League contra o Karabakh. Newcastle acabou de vir de um empate contra o PSG. Os dois times estão vindo muito forte para esse jogo. Óbvio que o favorito dentro de casa é o Liverpool, pode estar pagando 1,75, porém eu gosto muito do mercado de over 1,5 gols nesse jogo. Mas por que, Medeiros? Nitidamente porque a média de gols do Liverpool é superior a 1,5 e a média do Newcastle de gols sofridos é literalmente 1,5, tá? Então acredito muito que dá pra gente buscar esse over 1,5 no jogo do Liverpool e Newcastle, junto a que podemos vir para a linha de cantos. A média de cantos para o Liverpool é muito alta e a média de cantos contra o Newcastle também é muito alta. Então, juntando tudo isso, podemos pegar mais de 6,5 escanteios na partida, visto que também o Newcastle marca muito escanteios, mesmo a média do Liverpool sendo um pouco abaixo. Eu acredito que um over 6,5, o over 7,5 ali escanteios tá muito bom para ser buscado. E falando um pouco de cartão, acredito muito que dá para colocar para o Newcastle tomar pelo menos um cartão na partida ou um over 1,5. Isso é muito bom para pegar no ao vivo. Além disso, se você quiser buscar alguma coisa no ao vivo, eu aconselho você buscar um over 0,5 no HT, tá? Só para vocês terem ideia, a média tá de 70% dos jogos do Liverpool e dos jogos do Newcastle de 80%. Somando isso tudo, dá uma média de 75% de chance de sair gol nesse HT. E geralmente o gol no HT sai nos primeiros 15 minutos. Então analisa muito bem esses 15 minutos para você ter uma ideia de como está a temperatura do jogo. É extremamente importante que você consiga analisar isso para estar buscando a sua melhor análise. E caindo de paraquedas aqui na Bundesliga, estamos falando de Leipzig contra Mainz, tá? Aqui a gente está falando do quarto colocado contra o 16º e vindo de uma campanha legal até do Leipzig, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Do Mainz a gente está falando de 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 jogos. E o Leipzig está jogando dentro de casa, então nitidamente que o favoritismo é todo dele. E aqui a gente pode buscar a dupla chance do Leipzig e buscar um over 1,5 na partida. Cara, presta atenção, Bundesliga é o campeonato do over 1,5. Você que está assistindo esse vídeo, para um pouco e vê a média de gols que sai nesse campeonato. Chega a ser surreal, é bizarro a quantidade de gols. Em jogo de Bayern, Leipzig, todos, a maioria sai um over 1,5. Só para vocês terem noção, eu buscaria até um over 2,5 nesse jogo do Leipzig em Mainz, tranquilamente. Mas se for para arriscar, ou você arrisca no over 2,5 ou na vitória do Leipzig, porque é o favorito, beleza? E para agregar um pouco a isso, acho que a gente pode buscar aqui ambos os times tomarem cartão nessa partida. A gente pega um pouquinho daquela odd ali, um pouquinho da outra e dá o nosso bilhete. Então busca ambos os times tomarem cartão junto com 1,5 ou over 2,5 na partida. Nunca vão em under em jogo de Bundesliga. Nunca. Mesmo que aconteça, é improvável. Bundesliga é um campeonato que sai muito gol. Sempre bota isso em consideração. E é um campeonato que sai muito gol no HT. Tá? Então presta atenção que se o primeiro tempo terminar 0 a 0, vai no over 0,5 no FT,
a chance de tu pegar é altíssima, 80%, 90%, só pra vocês terem noção disso. No jogo de Hamburger e Bayern de Munique, eu não posso nem falar nada, né? Nitidamente é vitória do Bayern. Vamos buscar o seguinte, vitória do Bayern e over 1,5 gols para o próprio Bayern de Munique, tá? Acredito muito, Bayern de Munique vindo muito forte, primeiro colocado dos últimos 5 jogos, 5 vitórias consecutivas. E o Hamburgo vem de 3 empates e 2 vitórias. Então a gente pode, ir com carga nisso aqui. É óbvio que existe a chance de dar a zebra, porém, me desculpe, né? O Bayern de Munique é o Bayern de Munique. Eu seria hipócrita em botar uma dupla chance pro Bayern de Munique. Não, é vitória. Vitória, Bayern de Munique e houve 1,5 gols para o próprio Bayern, tá? Não buscaria nada no mercado de escanteios, mesmo tendo em vista que o Hamburgo toma muito cartão não, sofre muito canto, porém eu vou buscar o gol, porque eu acredito muito que o Bayern vai entupir eles e no máximo buscaria para ambos os times tomarem cartão. Mas nem isso eu vou colocar, porque existe a chance do Bayern fazer o jogo perfeito e nem cartão tomar, tá? Então presta atenção e não dá esse mole. E agora vindo para a Liga, estamos falando do jogo entre Levante e Atlético de Madrid, tá? Do penúltimo colocado contra o terceiro colocado. A gente pode estar agressivando isso daqui, eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer. É vitória do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é o time mais azarão de todos. Para ele empatar isso aqui pouco custa, tá? Mas eu vou na vitória do Atlético de Madrid, mesmo sabendo que é um pouco arriscado. Atlético de Madrid tá fora de casa, mas estamos falando do penúltimo colocado, cara. Estamos falando do penúltimo. Então se tu quer ser um pouco mais conservador, eu buscaria um under 3,5 nesse jogo e dupla chance Atlético de Madrid, tá? Eu vou na vitória do Atlético de Madrid, mas para ser mais conservadores e passar as melhores análises para você, eu acredito no under 3,5 e no dupla chance Atlético de Madrid. Além disso, dá para buscar um over 5,5 cantos para Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é um time que tem muitos cantos de verdade. Só para vocês terem noção, a gente está falando aqui de uma média de 6 cantos para o Atlético de Madrid e uma média contra o Levante de 6,2. Então a chance de ter um over 5,5 cantos nesse jogo tá altíssima. Então vamos buscar dupla chance Atlético de Madrid, under 3,5 gols, over 5,5 escanteios, tá? Vamos pra cima. E no jogo do Elche contra o Barcelona, aqui eu vou ser um pouco mais dinâmico e vou falar o porquê no final. Aqui eu vou ser um pouco mais agressivo. Então vamos buscar um chute no gol do Rafinha, um chute no gol do Lewandowski e vitória do Barcelona, tá? Junto a isso dá pra botar um chute também do Lamine Yamal. Bota os 3 pra chutar. Bota os 3 pra chutar porque eu acredito que eles vão vir entupindo. Pra eu não ir no over 2,5 pro Barcelona, over 1,5 só pro Barcelona, eu vou de vitória do Barcelona, chute do Rafinha, chute do Lewandowski e chute do Yamal. Precisa ter uma loucura também, não precisa ser totalmente conservador, tem que ser um pouquinho agressivo para fazer isso aqui acontecer, entendeu? Tem que ser agressivo, senão não vai adiantar, entendeu? E a gente tá falando do primeiro colocado da La Liga, então vamos de Barcelona, pelo amor de Deus. E se tu quiser entrar no melhor grupo de análise do Brasil, onde são mais de 150 mil pessoas pegando todas as análises todos os dias, é só tu clicar aqui no link que tá na bio. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e vambora pra cima.